Sempre que pensamos em Deus, qualquer um de nós, toda vez que pensa em Deus, pensa num ser de absoluta bondade, amor, graça e misericórdia. Mas, apesar de termos conosco essa concepção natural de Deus, que é um ser absolutamente bom, nós não conseguimos desvincular a bondade e o amor de Deus da sua justiça e da sua ira. E por que isso? Porque na nossa consciência, toda vez que pecamos, ou cometemos um erro, ou fazemos uma maldade, de qualquer outra forma, imediatamente vem sobre nós a consciência de que haverá um castigo por causa disso. Então, ao contrário de que muita gente pensa, às vezes nos esquecemos disso. Quando o Senhor vier para julgar o mundo e julgar os homens, Ele não dará muitas explicações para mim, nem para você, nem para ninguém. Ele não vai ficar perguntando se você ouviu ou não o Evangelho, ou se você tem culpa naquilo. Ele não vai ficar perguntando nada. A nossa mente, imediatamente, recorrerá a todo o nosso passado e seremos julgados pela nossa própria consciência. A nossa consciência nos julgará, porque a lei de Deus está escrito no coração de cada ser humano. Essa é a realidade pela qual passam todas as pessoas, às vezes, que se deparam assim diante da morte. Essas coisas vêm imediatamente sobre ele, trazendo um despertamento incomum na sua mente. E, obviamente, depois da morte, isso certamente ficará muito pior. Mas o meu assunto hoje é para falar de pelo menos 3 pecados que são imperdoáveis. Porque a gente costuma achar que Deus perdoa todos os pecados. É bom lembrar que se hoje nós temos da parte de Deus o perdão, esse perdão não foi gratuito, esse perdão não é de graça. Não é o fato de você ofender a Deus e simplesmente ele dizer assim, deixa para lá, está tudo perdoado. Não. Deus é um ser de absoluta perfeição e não admite ofensas contra a sua pessoa. Toda ofensa, todo pecado cometido contra Deus, a sentença é a morte. A Bíblia diz claramente que Deus não perdoou os anjos que pecaram, Deus não perdoou o mundo antigo, e Deus também não perdoará certas pessoas pelas atitudes que elas tomam. Agora, por que isso? Porque quando Deus colocou o homem no mundo, quando ele fez Adão e colocou o homem no mundo, ele não disse assim, olha Adão, se você pecar contra mim, basta me pedir perdão que eu vou perdoar. Não, a sentença é essa, no dia que você pecar contra mim, você morre. A sentença de pecar contra Deus é a morte. Então, qualquer pecado, qualquer ofensa que fazemos a Deus hoje, como no passado, como na eternidade, a sentença é a morte. Se hoje nós somos perdoados, esse perdão se deve ao fato de que Deus cobrou essa dívida de alguém. Alguém pagou pelo nosso pecado. Alguém pagou pela nossa ofensa. E você sabe quem foi? Foi Jesus Cristo. Muito bem. Então vamos falar de pelo menos 3 pecados, porque um deles todos os crentes conhecem. É o pecado de blasfêmia. A Bíblia diz que o pecado de blasfêmia não tem perdão nem nesse mundo, nem no outro. E aí a gente diz assim, que esse é o que a gente chama de o pecado contra o Espírito Santo. Mas esse pecado contra o Espírito Santo, ele está também ligado ao próprio Deus, porque Jesus diz assim, se alguém pecar contra o Filho, né, ele não se refere a Deus. Por quê? Porque alguém poderia pecar contra ele, porque ele estava aqui no mundo para receber essas ofensas vindas dos próprios homens. Mas blasfemar de Deus é uma coisa que não tem perdão. Né? A pessoa não se arrepende e, obviamente, não tem perdão, porque quem dá o arrependimento é Deus. E se Deus não nos der a capacidade de nos arrependermos, ficamos sem perdão. Portanto, está aí o primeiro pecado imperdoável. O segundo pecado é o pecado contra crianças. A Bíblia, no Novo Testamento, várias vezes Jesus se referiu às crianças como
que elas são naturalmente herdeiras do reino dos céus, porque são inocentes. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E nas palavras de Jesus Cristo, da mesma maneira que ele usou uma palavra de sentença, de morte contra Judas, que todos nós sabemos que Deus perdoa todos os pecados, mas Judas não foi perdoado. Jesus perdoa quem ele quer, mas ele não quis perdoar e não perdoou Judas. Ele disse assim: melhor seria para o tal homem, né, não haver nascido. Essas palavras significam exatamente isso: não tem perdão para você. Né? Melhor seria para o tal homem não haver nascido. E para aqueles que pecam contra as crianças, e ele diz assim, aquele que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, apontando para as crianças que ele chamou para perto de si, ele diz assim: melhor seria para o tal homem colocar uma mó de moinho no pescoço e se lançar nas profundezas do mar. Ele está mandando a pessoa se matar. Você peca, está pecando contra uma criança, melhor se matar. Melhor se jogar da ponte do rio Guaíba, melhor se jogar de onde você quiser, do prédio mais alto, porque você não tem perdão por esse pecado. Por que ele fala dessas crianças que creem em mim? Porque as crianças são naturalmente, elas têm uma fé natural em Deus, elas acreditam. Imagina uma criança nas mãos de um ser humano adulto, sendo maltratada, sendo abusada de diversas formas. Como é que ela pensa? Ela fica pensando: onde está Deus? Cadê Deus? Por que ele deixa essas coisas acontecerem? Por que está acontecendo comigo? Então, além de inocentes, elas são totalmente indefesas. E esses pecados, esse abuso cruel, desumano, diabólico, é um pecado que a gente chamaria assim, um pecado hediondo. Né? Quando você maltrata uma criança, seja lá de qualquer forma, sabe, maltratando, batendo, fazendo qualquer coisa contra ela, você está cometendo um pecado imperdoável. A sentença de Cristo para quem pratica um pecado hediondo desses contra uma criança, maltratando ela de forma cruel, desumana, espancando, queimando, fazendo qualquer coisa desse tipo, aí, e tantas outras coisas que a gente não quer nem mencionar, fique sabendo disso. Esse é um tipo de pecado que não tem perdão. Ah, mas se a gente se arrepender, mas você não vai se arrepender. Né? As pessoas que fazem isso, elas não merecem arrependimento. Elas são adultas, têm perfeitamente capacidade para lutar contra o mal e a tentação. Existe um espaço de tempo que Deus dá para a pessoa pensar naquilo que vai fazer. Né? E aí ele pode se arrepender e não fazer. Mas quando a pessoa entra por esse caminho diabólico, parece que o demônio toma conta da pessoa e ela sente um prazer, né, diabólico, um prazer do inferno de praticar essas coisas contra uma criança. Então isso é uma coisa que não tem perdão. Né? E o terceiro pecado, é uma coisa do qual eu tenho falado muito também, é a apostasia. A apostasia não tem perdão para o apóstata. Apóstata é aquele que crê em Deus, que um dia abraçou a fé, defendeu os seus princípios, e de repente ele vira as costas e num voltar as costas para Deus, ele se dirige para um outro caminho. Esse tipo de pecado está descrito no livro de Hebreus, no livro de Hebreus, no livro de Judas, no livro de Pedro, aonde a Bíblia diz que diz assim: melhor seria para eles nunca terem conhecido o caminho da verdade, do que, uma vez tendo conhecido, pecarem contra o santo mandamento do Evangelho de Jesus Cristo. Então a Bíblia diz: na realidade, a porca lavada o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Essa sentença está lavrada. A Bíblia diz: assim como Deus não perdoou os anjos que pecaram, não perdoou as pessoas do tempo antigo, o Senhor não perdoará os apóstatas traidores que hoje traem o Evangelho, né? São traidores traindo o Evangelho. Está escrito no livro de Judas, no livro de 2 Pedro,
que a negrura das trevas está eternamente reservada para aqueles que não somente se voltam as costas contra Deus, como eles levam outros a pecar através da sua hipocrisia, da sua profanação e do seu insulto a Deus, né? Não respeitando a autoridade da Bíblia Sagrada, não respeitando a autoridade de Deus, é o que está escrito ali. Os tais como animais irracionais, né? Naturalmente sendo feitos para serem mortos, eles agem como se fossem animais, né? Ignorando a autoridade de Deus que está revelada na Bíblia Sagrada. Esse é um pecado que não tem perdão. Bom, uma pessoa que está aí ganhando dinheiro com o evangelho e enriquecendo, ele não vai mesmo se arrepender nunca. Ele vai procurar, vai abrir a Bíblia para sempre encontrar ali um meio de continuar fazendo aquilo e se iludindo que ainda é uma pessoa que vai para o céu. Não se engane, nem todo pecado Deus perdoa. Deus que tenha misericórdia e piedade de nós, para nunca cairmos neste esquema, neste grupo de pessoas aos quais Deus nega completamente o perdão. Se você tem dúvida disso, leia as Escrituras, você vai ver a respeito de Saul, de Esaú e de outros homens que tiveram oportunidade de se arrepender e chegaram no momento em que nem o choro, nem o pranto não levou a Deus a se compadecer dele. Aquilo que eles fizeram de mal permaneceu e foi o preço que eles pagaram por continuarem num caminho errado e ignorarem as oportunidades que Deus nos dá para nos arrependermos dos nossos pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém.